noite para você que acompanha a Rede Vida de televisão. Começamos agora mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Hoje nós temos a honra de receber o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fábio Prieto. Secretário, muito obrigado por estar no Frente a Frente, conhecendo a nossa casa e falando um pouco sobre a sua pasta. Eu é que agradeço o seu convite, é um prazer revê-lo e o seu público. Obrigado. Lembrando que você pode ver essa e outras entrevistas no youtube.com/Rede Vida Informação. E este programa será reexibido no Rede Vida Mais, no sábado às 17h30 e domingo às 21h15. Secretário, vou começar pelo momento em que o governador Tarcísio de Freitas lhe fez o convite para atuar nessa pasta. Como é que foi a apresentação para o Tarcísio e como foi este convite? Bom, eu fui advogado, depois fui promotor de justiça há 5 anos, depois fui juiz federal substituto, fui juiz federal, fui juiz de tribunal, fiz toda a carreira, fui para o tribunal, para a presidência do tribunal, fui juiz de TRE aqui em São Paulo também, e estava advogando, voltei para a advocacia, achei que tivesse encerrado minha carreira pública depois de tantos anos. Mas um conhecido amigo meu, que é do setor do agrobusiness, acabou indicando o meu nome para o Tarcísio. E ele me convidou, marcamos um encontro na casa desse amigo. E eu, obviamente, não nos conhecíamos, mas a conversa foi muito boa. Eu sou eleitor dele, acredito no Tarcísio. Acho que ele fez uma excelente gestão no governo federal, com 3 presidentes da República, uma coisa bastante incomum, não é? Talvez singular. E então resolvi aceitar esse desafio e estou aqui com ele. Acho que só tenho motivos para confirmar o meu voto no Tarcísio. Estou gostando muito daquilo que ele está fazendo, estou muito confiante no governo dele. E participando, naturalmente, também. A pasta da Secretaria de Justiça e Cidadania, ela tem várias atribuições, não é? Eu queria saber qual é o dia a dia do senhor como secretário e qual o papel desta secretaria no nosso dia a dia. Bom, essa pasta é interessante porque a gente brinca, é a mesma coisa que se diz em relação ao Ministério da Justiça em Brasília. Se diz que essa pasta vai da toga à tanga, vai do juiz até as comunidades indígenas. Ela, como secretaria, ela faz a interlocução do governo do Estado com as entidades, os entes da justiça, seja Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, também todas as entidades que são privadas, que atuam nesse setor, são muitas entidades. E, além disso, ela tem 4 vinculadas, nós aqui em São Paulo chamamos de vinculadas, que são o PROCON, que cuida do consumidor, o IMESC, que é o Instituto de Medicina Social, que faz os laudos de DNA para a Justiça, faz os laudos de exame criminológico do sistema penitenciário. Temos a Fundação Casa, que cuida das medidas socioeducativas aplicadas pelo Poder Judiciário. E temos o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, que atua com a indústria de São Paulo. Então, é uma variedade de assuntos, realmente você precisa prestar atenção no que está fazendo, porque as pautas são muito variadas. Você recebe o embaixador, depois recebe uma comunidade indígena, depois tem que pensar no preso, depois pensa no juiz. É um desafio interessante, mas é uma área que eu conheço, que eu atuo há mais de 40 anos e tive a alegria de ocupar as 3 posições clássicas do direito, que é o advogado, o promotor e o juiz. Então, é um mundo que, de certa forma, é uma continuação da minha experiência nesse mundo que eu já conhecia. E acho que a gente tem conseguido colocar alguns projetos interessantes, sobre os quais nós vamos conversar aqui. Sim. E tocar projetos também bons de governos anteriores, que já estavam aí, que nós estamos continuando. Muito bem. No campo do PROCON, que eu acho que é o órgão que a gente mais tem contato direto, né, falando como sociedade, o que tem sido feito nesse quesito, não é? O que o PROCON tem feito de novidade, o que aquilo tem sido mantido de gestões anteriores, ou a modernização do órgão visando o consumidor? Todo órgão de regulação, a gente precisa tomar cuidado
com dois excessos. Ou você pune demais, e aí você intimida aquele setor que atua ali. Isso vale para qualquer setor regulador, para qualquer órgão regulador. Ou você pune de menos e deixa o setor muito à vontade. Então, o que o Tarcísio me pediu e me orientou é que a gente cumprisse a lei do consumidor. A lei do consumidor do Brasil, de certa forma, em vários aspectos, repete a legislação internacional. Essas leis costumam ter uma singularidade. Você tem o campo repressivo, ou seja, a empresa que presta um mau serviço ao consumidor, ela tem que ser multada. Cometeu uma infração, multa. Esse é o aspecto repressivo dessas leis. Mas as leis dos consumidores por aí, pelo Brasil e em outros lugares, elas costumam ter uma coisa um pouco diferente, que é o que a gente chama de aspecto pedagógico. Por que essas leis têm isso? Não é? O Código Penal ele só tem lá uma sanção para quem mata. Ele fala, matar alguém, a pena é tanto. Não ensina ninguém a não matar. O Código Consumidor tem esse aspecto pedagógico. Por que ele tem isso? Porque quando você faz um Código Consumidor, você faz para as grandes montadoras, você faz para os grandes bancos, para os grandes supermercados, para as grandes empresas. Essas têm 200, 300, 400 advogados, tem assessoria de imprensa, tem uma equipe sólida de contadores, tem assessoria contábil fora, inclusive, da empresa. Mas você faz a mesma lei para o micro, pequeno e médio fornecedor. Esses não têm acesso a nada, normalmente. Eles não têm muita proteção. Portanto, também não conhecem, muitas vezes, os deveres que têm. E num país burocrático como o Brasil, infelizmente, nós ainda somos um país muito burocrático, muito burocratizado. Então, essa parte pedagógica da lei é muito importante. Então, o que a gente fez? E eu acho que aí o Tarcísio mostrou uma faceta importante dele naquele episódio de Ubatuba. Quando houve aquela tragédia lá, no meio daquele desastre todo, veio uma informação de que alguém estaria vendendo lá água a R$90 uma garrafa ou litro d'água. E fez-se aquilo um escândalo e tal, até porque, obviamente, é uma notícia, uma informação chocante, num momento de tragédia. E o Tarcísio conversou comigo, eu falei, olha, Tarcísio, eu conheço o litoral, eu nasci em Santos e vivo no litoral até hoje. Eu sei que lá tem um grande supermercado, ali no começo da Rio Santos, mas depois tem mercados pequenos, mercados de bairro, as pessoas moram, o dono do mercado mora ali. Eu acho extremamente difícil que um comerciante desse, num momento de tragédia, ele que conhece a comunidade, vá vender para um vizinho dele uma garrafa a R$90. Eu acho bastante improvável que isso aconteça. Mas isso provocou uma demanda, a gente até entende, né, uma pressão, precisa matar, precisa prender, aquelas coisas do prende e arrebenta. Eu não acredito, nunca acreditei nisso, acho tudo isso uma enganação. E falei, vamos fazer o seguinte, vamos com calma, vamos montar 2 equipes. E não só com o PROCON, vamos montar com o PROCON e com a polícia. E vamos descer, porque a estrada foi interrompida, então nós descemos uma equipe por Santos e uma por São José. PROCON e polícia. Falei, porque se alguém estiver cometendo um crime contra o consumidor, nós vamos não só autuar no PROCON, mas vamos prender a pessoa. E o Tarcísio teve calma e nós fizemos isso. Mandamos 2 equipes. Nós fizemos 50 operações de fiscalização nos mercados lá, desde do grande até o mercadinho pequenininho do bairro lá. Não houve uma infração. Ou seja, aquilo que a gente viu que o setor privado colaborou muito com o Tarcísio, que foi para lá com a esposa, com a Cristiane, passou todo o tempo lá durante a tragédia, ficaram praticamente morando lá em Ubatuba, os 2, e o setor privado deu uma grande colaboração naquele momento, foi muito solidário. Aquilo se confirmou nessa aplicação da lei do consumidor. Então, eu acho que ele, como governante, já mostrou ali a que veio. E essa postura dele ajudou a gente a montar essa estrutura do PROCON. Então, nós, embora tenhamos multado mais que gestão anterior, nós aumentamos as autuações em mais ou menos 30%, estamos multando mais. Também fizemos 800 operações com o empresariado aqui do Estado, com setores distintos, ensinando quais são as obrigações de pequenos empresários, médios empresários, para que eles possam cumprir a lei, às vezes cumprir normas da burocracia, que eles não desconhecem, eles não têm um advogado todo dia, não tem lá o contador todo dia. Então,
eu acho que a gente mudou o PROCON, criamos 2 câmaras temáticas, porque essa relação depende de uma interação, muitas vezes. Sim. É uma atividade econômica, o Brasil economicamente é muito pujante, esse processo é muito dinâmico. Então, você precisa estar sempre ouvindo o que está acontecendo pelo lado do empresário. E ele precisa saber também o que nós vamos exigir dele. Então, naqueles setores que tem uma interação com o PROCON mais intensa, que é o setor supermercadista, todos nós vamos no supermercado 2, 3 vezes por semana, e o setor de serviços, comércio e serviços, nós criamos 2 câmaras temáticas. Então, o PROCON se reúne com esses setores, com as entidades representativas, e o PROCON apresenta aquilo que ele está vendo em termos de infração e também recebe de lá a informação daquilo que pode ser alterado nas posturas, nas regras do PROCON, nas regras de fiscalização. Aí um dinamismo muito grande do setor empresarial. Como é que foi a aceitação dos empresários nessa atuação? Como é que eles viram essas câmaras criadas? Olha, eu acho que a gente está tendo uma interação muito boa, não é? Inclusive isso foi manifestado, inclusive para o próprio Tarcísio. Nós tivemos, por exemplo, agora na Associação Paulista de Supermercados, mesmo com um número maior de autuações, de multas, e um número significativo, eles agradeceram e elogiaram muito o trabalho que a gente vem fazendo. Eu fui almoçar com a diretoria toda lá, junto com o Tarcísio. Acho que esse é um trabalho que está sendo reconhecido. E isso é importante, porque se você vai naquela linha do prende arrebento, da demagogia, que não, eu vou pegar o empresário pelo pescoço, isso repercute no preço. A gente precisa ter um pouco de cuidado. Por exemplo, banco. Não é? De vez em quando a gente vê aqui na imprensa alguém dando uma de herói, falando que vai fazer acontecer contra banco, por exemplo. Na economia existe uma lei que se chama dispersão de riscos, não é? Quando você vai arbitrar o risco na formação do preço. Se você for aqui no pequeno comércio, na padaria aqui da esquina, quando ele produz lá o pãozinho, ele tem poucos ingredientes, tem poucos funcionários, ele tem uma margem de manobra muito grande, muito pequena, perdão. O banco é diferente, o banco tem milhões de clientes. Não é? Se eu der uma multa de 5 milhões na padaria, porque ela cometeu uma infração, eu fecho a padaria. Sim. Eu fecho a padaria do seu bairro. Se eu der uma multa de 500 mil, eu aumento o preço do pãozinho se ele conseguir continuar aberto lá. Não é? Agora, se eu der uma multa de 13 milhões para um banco, ele põe 0,01 centavos em todos os correntistas, e aquilo para ele não é absolutamente nada. Então, a gente precisa ter inteligência e moderação para cuidar dessas coisas. Não pode cair na demagogia fácil de sair falando, essa história de prender e arrebentar, isso não funciona, isso é uma enganação, não é? Porque a gente tem que ser inteligente, tem que ser moderado, saber o que cada setor precisa fazer, o que não está fazendo, e se não estiver fazendo, multa, como nós estamos fazendo. Secretário, falando em prender e arrebentar, a gente logo associa a temática dos direitos humanos, né? Que é responsabilidade também da pasta do senhor. Como é que tem sido a atuação referente a esse tema, que muitas vezes é mal interpretado, né, pelas pessoas, e pelo que nós já conversamos em outra ocasião, há um bom entendimento do senhor e do governo nesse segmento. Então, a gente quer saber em que pé anda os trabalhos nesse quesito. Até estamos numa emissora ligada à religião, é importante falar sobre isso. A doutrina dos direitos humanos, ela nasce talvez no momento mais dramático da história humana. Depois de 2 grandes guerras mundiais, uma tragédia humana terrível, e a humanidade então percebe que precisa preservar os direitos fundamentais de todos nós. O direito à religião, o direito à liberdade de expressão, o direito à vida, o direito da sua defesa, enfim, toda aquela gama de direitos que está aí na Declaração dos Direitos do Homem.
Em alguns países isso aconteceu e foi reconhecido e andou muito bem. Em outros países, que é o caso do Brasil, certas correntes políticas se apropriaram de uma parte da Declaração dos Direitos Humanos e só usam esta declaração para determinados setores e ainda para aqueles setores que cometem crime. Então, isso criou uma antipatia de muitos setores da sociedade brasileira e, com razão, não é, contra essa doutrina dos direitos humanos, que é uma doutrina de grandeza humana, é para todos nós, inclusive para aqueles que cometem crime, mas não só para eles. Então, a gente tem essa noção que a questão dos direitos humanos é para todos. É para o criminoso, sim. A gente tem que ter o criminoso processado pelo juiz correto, tem que respeitar a defesa, tem que estar contraditório, tem que aplicar a pena nele também, a pena tem que ser razoável, a pena não pode deixar de ser cumprida, não é? Não pode o juiz dar uma pena e o sujeito está na rua, não é? A pena tem que ser cumprida. E depois nós temos que ainda tentar recuperar uma parte desses presos, desses criminosos, restaurá-los para a vida, tentar trazê-los para o nosso lado. Esse é o ciclo completo dos direitos humanos, que é para todos. Então, o nosso governo tem uma visão ampla sobre isso. Eu, quando era juiz aqui do Tribunal Eleitoral, inclusive, em determinado momento, o Ministério Público propôs que a Justiça Eleitoral levasse as urnas, no dia da eleição, para dentro dos presídios. Então, por exemplo, alguém tentava matar outra pessoa. Vamos supor que contra a lei dos grandes números, porque infelizmente o homicídio é muito mal punido no Brasil. Vamos supor que esse cidadão que deu tiro em alguém fosse preso preventivamente, o que não é comum. E que aquele que tomou o tiro não morresse, fosse atendido dignamente na rede hospitalar. Ou que alguém estuprasse uma mulher e esse estuprador fosse preso preventivamente e a mulher fosse para o hospital. No dia da eleição, a Justiça Eleitoral, por proposta do Ministério Público, leva a urna para quem? Para o hospital ou para a cadeia? Leva para a cadeia. Eu não sou contra isso, acho que você levar a urna para o eleitor em qualquer lugar é bom. Não é? Inclusive eu vejo muitas vezes, nós que estamos num campo político, né, normalmente toda vez a votação nas cadeias, a esquerda vence com grande vantagem. Eu lamento isso, porque um dia eu quero ganhar a eleição na cadeia, eu quero que o preso brasileiro tenha consciência de que ele pode ser recuperado e que a mensagem correta é a nossa, não é do outro lado. Eu não quero dizer que o sujeito que põe uma arma em você para te assaltar está fazendo isso para tomar uma cervejinha, não. Não é como ontem aconteceu que um assaltante pegou aqui um rapaz que era delegado de polícia com 30 e poucos anos, foi roubar para tomar cervejinha e matou o delegado a tiros no meio da rua. Nós estamos do lado contrário disso. Nós achamos que a pessoa comete crime, ela pode ser recuperada, mas tem que ser punida antes. Então, nós somos contra isso. Então, nós queremos que a urna seja, sim, levada lá na prisão, mas nós queremos que a urna seja levada para a vítima do crime. E mais do que isso, nós queremos que as urnas sejam levadas, por exemplo, a essas casas de repouso, não é? Para as pessoas que estão lá, para que elas votem também. Então, eu propus isso quando eu era juiz do TRE, ao TSE. O TSE, naquela ocasião, achou que não dava para regulamentar para a eleição, e agora, no governo do Tarcísio, eu conversei com ele, expus a situação, ele falou, não, então reapresenta esse pedido ao TSE, agora em nome do nosso governo. E nós estamos aguardando isso, essa solução do Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, a gente tem uma ideia no governo realmente de direitos humanos, mas não esses que foram desvirtuados. Aqueles direitos humanos que a humanidade reconheceu lá depois de 2 guerras mundiais, numa grande tragédia humana, que é você pegar todo o arco, por exemplo, que envolve a questão da paz pública. Nós perdemos a noção de paz pública, que é você sair daqui e tomar um café do outro lado da rua e não te acontecer nada. Você sair com o teu filho, andar para um parque e voltar para sua casa sem qualquer problema. A gente quer levar essa noção para todo o arco de atividades da paz pública. Então, se alguém comete um crime, tem que ser preso
se for o caso de prisão, tem que cumprir a pena, não pode ter o juiz dar uma pena e o sujeito está na rua no dia seguinte, como acontece no Brasil. E quando cumpre a pena, o Estado tem que fazer um esforço para resgatar essa pessoa, sobretudo em países como o Brasil, em que a educação foi sucateada, não é? Você baixou o nível de educação. É claro que não há uma associação direta em baixo nível educacional e cometimento de crime, senão o país inteiro estaria cometendo crime. Você não olha isso, a gente não analisa isso como fator determinante do crime, mas a gente diz que esse é um fator facilitador do crime. Não é porque você não teve educação ou porque é pobre que você comete crime, mas isso pode facilitar, não é determinante, mas é um elemento, é um fator de facilitação. A gente sabe disso. Então, a gente sabe que muita gente que vai para o crime, ou uma parte, vai para aquilo lá porque os pais eram violentos, estavam envolvidos com drogas, a educação não funcionou, a sociedade também não viu isso a tempo e permitiu, vai tentar resgatar a pessoa depois que ela já cometeu o crime. Então, a gente está montando toda essa estrutura para que o réu seja punido, porque ele tenha defesa, porque ele tenha uma pena razoável e tanto quanto possível para que ele seja resgatado do crime. A vítima tem que ser prestigiada. A vítima é esquecida no Brasil. Nós temos ainda 40 mil homicídios por ano, isto é um absurdo. Nós não podemos concordar com isso. Nós temos que tomar medidas para que esse número caia muitíssimo. Agora, aqui em São Paulo, esses números já vinham declinando, porque a Polícia Militar aqui e a Polícia Civil, ao contrário do que se fala, trabalham bem. Claro, tem falhas, como qualquer outra profissão. Esses números de homicídio doloso aqui em São Paulo já vinham declinando, mas no governo aqui, o DERIT fez um trabalho nos 2 primeiros anos, e agora nós batemos o recorde. São Paulo tem, esse número é medido internacionalmente, o número de homicídios por 100 mil habitantes. Então, São Paulo chegou ao número, agora, são mortos ainda, infelizmente, 5,6 cidadãos no estado por 100 mil habitantes. Para que você tenha uma ideia, o seu ouvinte aqui, o seu telespectador, esse é o mesmo número do estado da Califórnia, que é o 6º orçamento do mundo, é o 6º orçamento, é o estado mais rico dos Estados Unidos, e tem a melhor performance nesse indicador. Nós estamos aqui no mesmo nível agora, no governo Tarcísio, no mesmo nível da Califórnia. Para que você tenha uma ideia, Washington, que é a capital do estado, do país mais rico e mais poderoso do mundo, Washington não tem 5,6 não, como São Paulo e a Califórnia, tem 40 homicídios por 100 mil habitantes, a capital dos Estados Unidos. Então, esse é um trabalho que se fez aqui com o DERIT nesses 2 anos, e a gente ainda pretende melhorar. Nós derrubamos as estatísticas também de roubos, de furtos, em 30%, 35%, 40%. O problema que nós temos aqui é que a sociedade, em geral, todos nós deixamos esses números, esse crime muito longe. Não é? O tráfico, o homicídio, o roubo, o furto. Então, a gente já baixou 30% a 40%, mas o número ainda é significativo. Foi um trabalho difícil, foi um trabalho duro, mas eu tenho certeza que se a gente continuar nessa linha, a gente vai melhorar ainda. Em termos de roubo, o roubo ou furto, agora não me lembro, mas só o que se evita com esse número de diminuição, são coisas assim de 25 mil pessoas que não foram afetadas pelo delito. Então, é um trabalho importante que a gente precisa continuar. Claro, isso desagrada, não é? Quem vê a criminalidade como parceira da revolução, quem acredita nisso, não quer que a gente reprima o crime, porque afinal nós estamos reprimindo aqueles que alguma corrente política acredita que ele é o transformador do mundo, que é o primeiro revolucionário, né, que é uma crença que se tem. Nós não acreditamos nisso. A gente acredita que o crime não traz nada de bom e que ele deve ser enfrentado nas suas várias especificidades e complexidades. Né? O crime é uma coisa extremamente complexa em toda a sociedade. Então vamos continuar esse trabalho, porque resgatar a doutrina dos direitos humanos, não essa que ficou estigmatizada, mas aquela lá
que é generosa, que é importante, que defende os nossos direitos todos, inclusive o direito à religião. Quer dizer, isso é muito importante. A gente tem clareza e quer olhar isso com a grandeza que essa declaração tem para a história humana. Não é? Não podemos esquecer que isso foi criado num momento de grande tragédia, talvez a maior tragédia humana, que foi no século XX, depois de 2 guerras mundiais. Então, por isso que essa declaração é tão iluminada, ela é tão generosa e ela atende a todos. Não é? Ela não atende A, B ou C, ela atende a todos os agentes sociais, com equilíbrio. Ele é abrangente. Ele é abrangente. Muito bem. Secretário, eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente conversa mais sobre a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo com o secretário Fábio Prieto. Eu volto já. Voltamos com Frente a Frente, conversando com Fábio Prieto, secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Secretário, uma das atribuições da sua pasta é essa relação institucional com o Judiciário, com o Ministério Público, Defensoria, OAB. Como é que tem sido esse diálogo do senhor com todas essas instituições? Bom, para ser bem sincero com você, isso me dá até prazer, não é? Porque afinal é o meio que eu passei toda a minha vida. Então, eu só estou falando com gente que eu conheço há 30, 40 anos, né, 20 anos. Então, devo te dizer que é uma relação muito fácil e que me dá prazer mesmo. Eu gosto, né, do que faço. Eu sigo aquela linha das pessoas que não trabalham, porque eu só faço aquilo que gosto, não é? Então, somos dois, então. Isso me dá muito prazer. E aqui o Tribunal de Justiça é um tribunal muito sério, muito respeitado no Brasil. Eu, quando era juiz federal, eu defendi o Tribunal de Justiça. Né? Meus colegas da Justiça Federal me perguntavam, porque eu sempre participei do debate institucional do Poder Judiciário, e eu defendi sempre o Tribunal de Justiça, que foi atacado na reforma do Judiciário, atacado levianamente. É um tribunal que tem uma história aqui, ligada a toda a história de São Paulo. Participou dos movimentos mais importantes da história de São Paulo, tem juízes extremamente preparados. É um tribunal que tem uma cultura, ele tem 100 e tantos anos, portanto, ele tem uma cultura, ele tem um grupo de juízes lá que tem uma visão de mundo muito adequada para o que é o Estado de São Paulo. Então, é uma instituição que a gente preza e respeita e tem prazer em interagir com os desembargadores e os magistrados de primeiro grau. O Ministério Público também é uma instituição muito consolidada aqui em São Paulo. Eu fui promotor aqui 5 anos, fiz praticamente toda a carreira. Quando eu saí, eu já era promotor da capital, eu cheguei muito cedo aqui na capital. O Procurador-Geral de Justiça é meu colega de turma, o Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Nós entramos juntos no Ministério Público. A Defensoria, que é um órgão mais novo, tem agora, o Tarcísio nomeou Defensora-Geral, a primeira colocada do primeiro concurso da Defensoria, que é uma mulher. Então, a Luciana, que também é uma profissional muito séria, muito preparada. A gente tem aqui em São Paulo um pessoal muito preparado, muito consciente daquilo que deve fazer. Claro que às vezes há excessos, há ações que não são as melhores. Isso faz parte do jogo, não é? A gente tem que saber que é assim mesmo. Não é? Ainda mais estando no governo, não é? O governo tem que ter oposição. Não é? Isso faz parte. E a gente sabe que funciona assim. Mas eu quero te dizer que essas instituições aqui de São Paulo são muito consolidadas. A OAB agora vai ter como presidente o Leonardo Sica. O Sica foi presidente da Associação dos Advogados quando eu fui presidente do Tribunal Federal de São Paulo. Então, é uma pessoa também que eu já conheço há muitos anos, ele trabalha muito bem, reivindica bem, sabe se posicionar. É um ambiente, eu te diria, um ambiente muito positivo aqui em São Paulo. As pessoas sabem que São Paulo, sabe o que São Paulo significa, para onde São Paulo deve ir, não é? E qual é a colaboração que a nossa área deve dar para isso, não é? Com raríssimas exceções, com muito poucas exceções. Eu acho que o nível intelectual geral é muito bom aqui em São Paulo. Muito bem. Eu quero falar sobre as outras atribuições que tem dentro da secretaria do senhor.
antes de entrar no IMESC, no PROCON nós já falamos, do IPEM, da Fundação Casa, tem uma atribuição que o senhor já me contou, que é: eu, cidadão, posso me dirigir diretamente à Secretaria de Justiça para ter ali uma atuação. Eu queria que o senhor falasse como é essa ferramenta e para que ela serve. Aqui em São Paulo, é o único estado da federação que tem isso. Nós temos leis antidiscriminação, seja no aspecto racial, no aspecto da sexualidade e no aspecto religioso. Então, qualquer cidadão, diante de uma aparente discriminação, às vezes ela é muito notória já desde o começo, né? Você pode levar esse caso e a Secretaria da Justiça apura se aquilo é de fato uma discriminação, e essas leis permitem que o secretário da Justiça ou dê uma advertência para a pessoa ou para a empresa, ou aplique uma multa. Digamos assim, é uma espécie de um tribunal administrativo da cidadania. Isso funciona aqui já há alguns anos, é uma experiência interessante, só São Paulo tem, e nós estamos reorganizando, inclusive. Agora nós vamos reorganizar, porque ali havia uma questão que, a meu ver, eu acredito no devido processo legal. Eu fui sempre um promotor e um juiz muito preocupado com isso. Eu não acredito naquela conversa que eu te disse, de soco na mesa, somos heróis. Os heróis que eu conheci na magistratura, depois de 1 ano, 2, normalmente eles iam para o outro lado, o oposto, eram os anti-heróis. Então, eu sou bem moderado com essas coisas, e ali havia uma questão de que o início do processo era dado por uma parte da Secretaria de Justiça, que deve fazer a política que a gente chama de militância, a defesa desses valores. E justamente esse setor é que começava o processo. Eu acho que isso fere os direitos dos cidadãos. Então, nós vamos mudar isso. Esse setor não deve estar envolvido em processo contra ninguém, porque se você amanhã é acusado de alguma coisa, e quem está te acusando é um militante da causa, em nome do Estado, isso não é o mais adequado. Quem acusa é como juiz, tem que ter um certo afastamento, um certo distanciamento. Então, nós vamos, digamos assim, profissionalizar isso. Nós vamos criar um setor que vai cuidar da instrução e dos processos e da acusação, entre aspas, inicial desse processo, para que isso se faça de uma forma mais isenta e imparcial. E vamos deixar esses setores que respondem pela militância política, para que eles façam exatamente isso, estão lá para isso. Né? Esses órgãos devem fazer isso, mas não devem fazer isso dentro de um órgão que julga cidadãos. Eu vou separar isso, para que isso tenha um respeito ao devido processo legal. Nós estamos discutindo sobre o devido processo legal, acho que hoje todo cidadão já tem uma noção bastante clara sobre isso, né? Todos nós devemos ter direito a uma justiça isenta, a uma justiça que não seja partidária, todo mundo tem que ser ouvido antes de ser condenado, as sanções têm que ser razoáveis, elas têm que ser cumpridas. Não adianta você dar uma pena e o sujeito ir para a rua, isto não é uma sanção, isto é uma aparência de sanção. Eu acho que a cidadania no Brasil já se apropriou, por todos os escândalos que o Brasil passou esses anos e continua ainda a passar, que todas essas garantias são muito importantes. Não é? Ninguém pode chegar aqui e dizer, não, eu vou defender o consumidor, vou pedir 100 anos de cadeia para alguém, ou 20 anos, isso não faz sentido. Não é? As coisas têm que ter o respeito à lei e à Constituição. Isso deve valer para todos nós e deve valer para a proteção de todos os direitos. Nenhum direito justifica o desrespeito ao devido processo legal. Nós estamos aprendendo isso aqui no Brasil, vendo isso na televisão constantemente. No começo, as pessoas até gostam, falam, não, vamos lá prender o sujeito sem processo, joga ele no calabouço, dá 20 anos de cadeia. Depois a coisa começa a ter um conhecido do sujeito que sofreu uma pena arbitrária também, ou que não se respeitou o processo. Lá no bairro dele tem uma pessoa que foi injustiçada, não é? Foi vítima de um abuso também. Essa consciência vai se ampliando
e as pessoas vão vendo que isso é uma coisa importante. Não é? Nenhum juiz, nenhum promotor pode invocar um direito absoluto contra qualquer cidadão. O juiz e o promotor têm que respeitar o devido processo legal. Ele não pode invocar nenhuma razão, muito menos razão de Estado, para violar o direito de qualquer cidadão, seja que crime for. Eu acho que esse é um aprendizado que a sociedade brasileira vem tendo aí nos últimos 20 e tantos anos, não é? Com essa pauta penal que não sai da televisão, mas isso tem um lado bom, que está dando essa consciência para as pessoas. O devido processo legal é para todos nós. Não é? Nós não queremos que o nosso vizinho sofra isso, que o nosso parente sofra isso, ou que amanhã um de nós sofra isso. A gente quer lá ter aquele juiz de gabinete, que não fica na televisão, que não é irresponsável, falando do que ele vai votar antes de votar no tribunal. Não é? Nem que é pautado pela opinião pública, né? Muito menos pautado pela opinião pública. Não é? Eu fui juiz 30 anos. Não é? Eu nunca dei um voto pressionado pela opinião pública e julguei muitos casos no Tribunal Federal, envolviam fatos notórios, escandalosos. Nunca me preocupei com isso. O que me preocupa é quando algum juiz vai para a televisão e começa a falar do processo que ele vai julgar, que ele é inimigo do sujeito que ele vai julgar, dá declarações. Isso é uma violação flagrante da Constituição. E eu acho que a sociedade vem num aprendizado, não é? Entendendo isso. Nós tivemos já políticos de um setor político que foram presos, que foram julgados. Agora nós temos outros atores políticos em outro campo político. Isso deu a oportunidade para o Brasil olhar que, seja de um lado ou seja do outro, o juiz e o promotor não podem ser arbitrários, porque isso traz um outro problema. Quando o juiz é arbitrário, ele começa a usar do cargo dele para que ele faça a política, ainda mais podendo prender os campos políticos divergentes. Isso é muito perigoso para o Brasil. A gente precisa retomar isso, retomar aquele juiz, como é em qualquer lugar do mundo. Não é que nós não vamos inventar nada, nós é que estamos inventando aqui. E estamos aparecendo para o mundo inteiro assim, não é uma boa figura. O juiz no mundo inteiro é o juiz de gabinete, é o juiz que estuda, é o juiz que lê processo. Discreto. É discreto, é o juiz que nunca dá uma declaração sobre o processo que ele vai julgar, ou sobre o tema que ele vai julgar. É um juiz que não pode ter inimigo político, e se tiver tem que se declarar suspeito. Isso pode acontecer, o juiz é humano. Agora, se ele é amigo íntimo de alguém, o código diz isso. Se você é amigo íntimo de alguém ou inimigo capital de alguém, está lá no código. Você não pode julgar o processo da pessoa. Então, essas garantias são garantias elementares que devem ser respeitadas, e eu estou mudando agora, junto com o Tarcísio, nós vamos mudar isso, porque nós queremos que esse Tribunal Administrativo da Secretaria da Justiça funcione dentro das garantias e dos direitos individuais dos cidadãos de São Paulo. Nós não queremos um tribunal de exceção, nem um tribunal arbitrário atuando em São Paulo. Perfeito. Secretário, mais uma vez, eu vou para o intervalo e na volta a gente vai para o último bloco dessa conversa com Fábio Prieto, secretário de Justiça do Estado de São Paulo, frente a frente. Volta já. Nós voltamos com o último bloco do programa Frente a Frente, conversando com o secretário Fábio Prieto, ele que é secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, e me contava aqui sobre a atuação da secretaria no campo dos povos indígenas também. Ele tem um olhar sobre isso, e eu queria que o senhor contasse para nós, secretário, como tem sido essa seara. Isso é uma questão bastante interessante, porque eu tive uma experiência como juiz federal. O Tribunal Federal, sediado aqui na capital, em São Paulo, ele pega o estado de São Paulo, mas pega também o estado do Mato Grosso do Sul, onde há muitos conflitos com indígenas lá. Então, fiquei 30 anos participando dessa discussão. E o Tarcísio, da vida dele, ele passou 6 anos na Amazônia. Inclusive, na primeira vez que ele foi, ele com a Cristiane, com a esposa, os 2 jovens, ele conta isso,
que eles dormiram em redes 1 ano, quando foram para a Amazônia. Então ele conhece bem esse tema, viveu muito isso lá dentro da Amazônia. E por conta dessa experiência dele e minha, eu propus a ele que nós criássemos uma coordenadoria dos povos indígenas aqui, autônoma em São Paulo. Ele existia, mas junto com a coordenadoria das comunidades negras, que é uma confusão, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Então a gente queria fazer um trabalho diferente nisso, e eu propus essa ideia ao Tarcísio, ele prontamente aprovou, e nós convidamos para ser o coordenador um cacique, o Cristiano Quirindiru, que é uma pessoa muito interessante. Ele é formado em pedagogia, a USP, aqui a Universidade de São Paulo, tem um curso de pedagogia para os integrantes das comunidades indígenas. Eles são formados na nossa cultura, eles chamam de dupla titulação, na nossa cultura e na cultura indígena. Depois eles dão aulas nas escolas que estão dentro das muitas comunidades indígenas do estado de São Paulo. E nós temos feito um trabalho muito interessante. Nós temos esse coordenador nosso, ele atua com os meus colegas, todos secretários, ele atua, por exemplo, com o SEBRAE, ele atua com a iniciativa privada, enfim, ele é um político executivo dessas comunidades indígenas, defesa das comunidades indígenas. O governo tem feito muita coisa. O Tarcísio está fazendo o maior programa de construção de escolas nas comunidades indígenas, com o Feder, que é meu colega secretário da Educação. A Natália, que é minha colega secretária do Infraestrutura e Meio Ambiente, fez o programa Guardiões da Floresta. Você pega drones, treina as comunidades indígenas ali na Mata Atlântica, no litoral, eles sobem os drones e fiscalizam a floresta. E quando eles pegam infrações, eles já ligam direto para a Polícia Ambiental, que vai direto lá. Então você tem uma prontidão e uma eficiência da repressão ambiental que você não tinha. Porque o que acontecia antes? Você, por exemplo, tinha uma casa no litoral, você via lá alguém destruindo o litoral, você tinha que fazer o boletim de ocorrência na Polícia Militar. A Polícia Militar mandava aquele boletim de ocorrência depois de 3, 5 anos para o Ministério Público. Aí o promotor pediu uma liminar para o juiz depois de 5 anos lá. E o juiz dava uma liminar depois de 8, 10, 15 anos. Quando ia lá na área, aquilo tinha sido tudo devastado e o dano estava consumado. Agora a gente, com esse sistema, tem uma prontidão na repressão e na eficiência, proteção ao meio ambiente. Além disso, esse programa da Natália é interessante, porque ele é um programa de renda. O Estado paga para as comunidades indígenas. Eles têm uma renda. E o problema, aqui no Brasil, a gente fala muito a questão indígena. Não existe uma questão indígena. Existem as questões indígenas. Você tem que pensar nas comunidades isoladas na Amazônia que nunca viram, por exemplo, um homem branco. Aquilo tem que ser protegido de uma forma. As comunidades que já estão em contato com com o nosso grupo, essas têm demandas de renda. Se você não der renda, ele cai na pobreza, cai no vício, cai na violência, cai na droga, que é o que está acontecendo em muitos lugares do Brasil. Então, o Tarcísio tem essa preocupação e montou um programa de renda com a Natália, o Guardiões da Floresta. Nós já expandimos agora esse programa para o Vale do Ribeira também, lá, as comunidades de lá que estão sendo treinadas. Estamos fazendo esse programa que eu te disse das escolas, estamos conversando com a Sabesp aí, porque veja que coisa absurda. Há comunidades indígenas que bebem água contaminada, porque, embora estejam em florestas, às vezes, já há problemas de poluição. E a comunidade é afetada por isso. Então, nós estamos combinando com a Sabesp de fazer um programa, já temos um mapeamento disso, para que as comunidades indígenas tenham água potável, não é? Porque isso traz uma série de doenças, de problemas, isso afeta a saúde, evidentemente, das populações indígenas. Então, estamos fazendo várias coisas, e o nosso coordenador é uma figura muito interessante, muito hábil, muito querida por todas as comunidades, e acho que o Tarcísio vai deixar uma marca bem diferente, porque essa questão que nós temos da demarcação da terra indígena está muito mal colocada no Brasil.
Isso aí é para dividir o país. Eu fui juiz aqui em São Paulo e as pessoas pediam o uso capião de pequenas propriedades urbanas, pequenos lotes, 250 metros quadrados. Uso capião, esse nome é feio, é aquela ação em que a pessoa pede a escritura, como se diz popularmente, né? Que o sujeito mora lá, mas não tem o documento do cartório. Então, essa ação é a tal ação do documento do cartório. E essas ações vão para a Justiça Estadual. Às tantas, a União entrava lá no processo e dizia, olha, há 300 ou 400 aqui onde você está, em Santo André, em Guarulhos, em Barueri, aqui no bairro de Pinheiros, em outros bairros aqui de São Paulo, aqui havia um aldeamento indígena. E a prova, porque nós tivemos 2 tipos de aldeamento indígena aqui no Brasil. Tivemos o aldeamento indígena da coroa portuguesa e tivemos dos jesuítas. Então, nós temos uma vastíssima documentação de que aquilo existiu mesmo. Então, a União juntava aquilo e dizia, se a posse era do indígena, a propriedade é da União. Porque quando o indígena ocupa a terra, ele tem a posse, mas a propriedade é da União. E ele entrava no processo das pessoas humildes, o juiz estadual mandava o processo para nós na federal. E aí nós íamos arrancar a casa da pessoa, porque há 300, há 400 anos, havia ali uma comunidade indígena. Nós julgamos isso na Justiça Federal, vimos que isso não fazia o menor sentido, nunca nenhuma justiça do mundo falou essa barbaridade. E dissemos que aquilo não tinha cabimento, devolvemos os processos para a Justiça Estadual. Acontece que isso foi até o Supremo, lá atrás, há muitos anos isso, o Supremo sentiu que isso, obviamente, alguém ter ocupado a sua casa no bairro de Pinheiros há 300, há 400 anos, eu não posso tirar a sua propriedade agora. Até porque os indígenas nem estão lá. Veja, a coisa é tão destrambelhada, tão sem sentido. E o Supremo fez uma súmula sobre isso, dizendo que aldeamentos indígenas extintos, como é o caso, não justificam a aquisição da propriedade pela União. Acontece que agora, por conta de algumas terras lá em cima, na área rural, se começou a discutir isso de novo, e o Supremo disse que se a posse de 300, de 400 anos, de 250 anos, os fazendeiros perdem a terra. Então, hoje nós temos uma situação de absoluto conflito, isso divide o Brasil, em que você tem uma súmula do Supremo dizendo que a posse antiga não justifica. E temos um acórdão plenário do Supremo, do mesmo Supremo, que diz exatamente o contrário. São decisões com muita força, porque um é uma súmula e o outro é uma decisão plenária do Supremo, cada uma dizendo uma coisa. Quer dizer, e nós sabemos aqui como governo que isso não vai levar o Brasil a lugar nenhum, não é? Ninguém vai demarcar áreas inteiras do Brasil, não é? O que nós vamos pegar? Vamos pegar Ubatuba, que é nome indígena, Caraguatatuba, que é nome indígena, Guarulhos, que é nome indígena, Itacoaxetuba, Araçatuba, e nós vamos devolver, chegar para todo mundo que mora aqui em Barueri e falar, olha, saiam todos daí, porque isso está aqui, ó, nós temos a prova da coroa portuguesa e temos a prova dos jesuítas, que aí teve um aldeamento indígena, e, portanto, saiam todos daí. E essas coisas que não fazem sentido nenhum, que só levam o país à divisão, a esse conflito, a essa perda de energia. Nós precisamos de pacificação. Não tem nenhuma. Então, o Tarcísio, que tem uma personalidade de pacificação, de entendimento, e eu também, olha, não vamos nos preocupar com isso, e vamos atender, nós não vamos demarcar, nós vamos marcar com serviço, com atenção, com educação, vamos atender as comunidades indígenas, e essa questão do título, um dia o Brasil vai ter calma, razoabilidade, moderação, e nós vamos resolver isso de uma forma inteligente e ponderada. Aqui nós temos uma relação com o agro que é perfeita, não é menos que perfeita, e nós não temos nenhum conflito de comunidades indígenas com os produtores rurais. Ao contrário, nós temos 2 comunidades indígenas aqui em São Paulo que têm fazendas, e os produtores rurais vão nos ajudar a melhorar a performance dessas fazendas dos indígenas. Então, o clima aqui é de pacificação, é de entendimento, é de fazer aquilo que é bom para o Brasil, que é bom para o produtor rural, que é bom para a comunidade indígena e que é bom para São Paulo. A gente quer que as pessoas sejam integradas, elas já estão aqui.
O indígena é como nós, ele tem que ser atendido, não tem por que ficar protelando uma briga de ódio, uma confusão, e um sistema jurídico em que o tribunal mais importante do Brasil tem uma súmula dizendo uma coisa e tem um acórdão do plenário dizendo outra oposta. E nunca vai ser executado isso. Quer dizer, nós vamos desmobilizar milhões de pessoas no território nacional. Quer dizer, isso é para criar uma divisão no país, criar ódio, desentendimento, deixar as comunidades desamparadas, deixar o produtor rural, como eu vi, muitas vezes também agredido. Tem hora que agride o produtor rural, tem hora que agride a comunidade indígena. Nós não queremos isso. Nós queremos desenvolvimento social e paz aqui em São Paulo. E é por isso que a gente está fazendo funcionar essa coordenadoria das comunidades indígenas muito bem. Muito bem. Secretário, para a gente encerrar o programa, eu quero falar sobre um movimento, né? Nós estamos às vésperas do aniversário da cidade de São Paulo e há uma ação do governo do estado de melhorar o trânsito, a população, reavivar o centro de São Paulo. E aí, o primeiro movimento foi mudar a Secretaria de Justiça para o antigo palácio do governo, que era o Campos Elíseos. A sua secretaria já começa a incorporar a nova sede que vai ser ali. E eu queria que o senhor comentasse sobre isso, como é que é esse movimento. Olha, no mundo inteiro há uma preocupação. As cidades são seres vivos, né, que a gente chama. Elas não param, elas vão se expandindo. E muitas vezes acontece, não é sempre, mas acontece que os centros, o que a gente conhece como centro, até chama de centro, você pensar não é o centro, às vezes não tem por que chamar aquilo de centro, mas nós chamamos pela cultura. Aquilo acaba sendo abandonado, ou pela violência, pelo desinteresse econômico, pela droga, enfim, por múltiplos fatores. O Tarcísio tem uma visão que, a meu ver, é muito correta. O centro é um lugar simbólico, o centro tem escola, o centro é o lugar na América Latina que tem o maior número de estações de metrô da América Latina. Tem ônibus, tem teatro, tem restaurante, tem cinema, tem milhares de pessoas que moram lá. Então, o Tarcísio quer restaurar isso. O que ele fez? Ele nomeou a FIF, que tem uma adoração pelo centro, conhece o centro muito bem, conhece a história de São Paulo, adora isso, e é um político extremamente experiente, não é? Ele foi tudo na vida pública. Ele cuida dessa parte do novo centro administrativo. E pegou o vice-governador, que é o Felício Ramute, que também é uma pessoa com muita capacidade executiva, porque ele é empresário de origem, foi prefeito de São José dos Campos, aprovado 70%, 80% de aprovação. Então, e que está cuidando das cenas abertas de uso, a Cracolândia, que o pessoal chama. E nós estamos fazendo, então, várias coisas no centro. Nós aprovamos já o projeto vencedor do concurso, que vai construir a nova esplanada ali na Praça Princesa Isabel. E o Palácio Campos Elíseos vai ser a joia da coroa, porque ele vai ser o final dessa esplanada. Essa esplanada vai ser toda verde, as torres vão ser embaixo, o térreo vai ser da iniciativa privada, não vai ser poder público, vai ter farmácia, vai ter comércio, vai ter restaurante, supermercado, o que o privado quiser que tenha, nós vamos deixar ter. E com isso nós vamos levar 22 mil funcionários para aquele núcleo. Só isso já vai dar uma injeção no centro grande, porque essas pessoas vão circular, elas vão ter que comer, elas vão acabar fazendo compras ali no centro. É um contingente de pessoas muito significativo. E vamos somar ao povo que também mora lá, que começa a sair na rua outra vez, porque nós pusemos 3 batalhões da Polícia Militar agora, para que você tenha uma ideia do descaso das coisas. A Praça da Sé, que é um símbolo de São Paulo, do município, do estado e do Brasil. A imprensa filmou isso muitas vezes. Você estava saindo ali da catedral, circulando pela Praça da Sé, o criminoso vinha, pegava o teu celular. Ele nem saía correndo, ele saía andando. A imprensa filmou isso muitas vezes. Ele saía andando, no final da Praça da Sé, era a chamada Feira do Rolo. À sua frente ali, que tinha acabado de ser roubado ou furtado, ele ia ali e vendia o teu celular. Ou seja, a Praça do Rolo, ela estava de frente para o Tribunal de Justiça,
de frente para o Cardeal de São Paulo, e a minha Secretaria de Justiça, que ainda estava ali, eu abri a janela de trás e vi a Feira do Rolo na frente do secretário da Justiça. Veja que descaso, que absurdo isso. Então, nós começamos recuperando simbolicamente a Praça da Sé. Hoje você vai lá, você anda, essa Feira do Rolo, nós pusemos a polícia militar lá, acabamos com aquilo, ou se ela se movimentou, está em outro canto, ou já está atacada, nós estamos fazendo operações em cima. Então, veja que nível de descaso e de tolerância com o crime que nós chegamos. A Feira do Rolo era em frente ao Tribunal de Justiça, em frente ao Cardeal de São Paulo e nas costas do secretário da Justiça. Então, começamos esse trabalho, hoje você anda. Nós já expandimos ali, você pode andar pelo pátio do colégio e ir até São Bento. Também lá perto do Teatro Municipal, já aquilo com as 3 batalhões de polícia militar, eu saio com o carro às vezes à noite, está cheio de gente andando lá. Tem crime ainda? Tem, porque nós deixamos isso chegar muito longe com a sociedade, erramos demais. Mas nós estamos combatendo isso, e se precisar, nós vamos botar a 4ª companhia de policiais militares lá para aumentar ainda mais o número de policiais. Com isso, a gente está trazendo, por exemplo, na Praça da República, tem uma sorveteria premium, uma marca premium, o topo da livre iniciativa. Nenhuma marca premium vai para um local que esteja degradado. Quer dizer, isso é um indicativo que voltou. O Olivier Anquier, que tem aquele restaurante que ele abriu no centro, ali na Praça da Sé, o Ster. Ele já abriu um do lado agora e vai abrir uma padaria dele ali naquela esquina bonita que tem com a São Luís, da Praça da República. Nós temos falado lá com outros comerciantes também, que estão investindo ali no centro de São Paulo. Vamos fazer um programa de habitação lá também, de incentivar a habitação. Primeiro que você já tem, acho que são de cada 6 imóveis no centro de São Paulo, 1 está fechado, por conta da violência, por conta da degradação, por conta da sujeira, por conta da droga. Então, nós estamos refluindo isso tudo, e a gente quer ocupar já esse número imenso de moradia, já vai dar um outro impulso. Além disso, a gente quer acabar com aquela favela do Moinho. Queremos oferecer moradia no centro, não queremos deslocar aquela população. Esse erro a gente já cometeu muitas vezes. O poder público deslocava a população de favelas e deslocava o sujeito para 30 quilômetros do centro. Quando ele precisava trabalhar, você tinha que levar o ônibus, você tinha que levar o posto de saúde, você tinha que levar a escola para o filho dele. O custo disso era muito maior do que ter feito um conjunto habitacional, uma moradia social, mais para as áreas centrais. Fazia muito mais sentido você fazer isso. Então, nós vamos deslocar essa população, mas vamos deslocar ali para o centro e tirar da favela, que é uma moradia que é incompatível com a dignidade humana, e vamos levar para uma moradia digna para as pessoas. Então, é um projeto bastante amplo, que envolve muitos aspectos, e que a gente está colhendo já resultados bastante significativos. As cenas abertas de uso, por exemplo, diminuíram enormemente, não é? Muito. Aquele fluxo hoje chega a ter 150 pessoas, ele chegou a ter 4.000 pessoas. Nós montamos um hub de atendimento médico ali perto, com médico, psicólogo, assistente social, com tudo, em conjunto com a prefeitura e com a iniciativa privada. Nós atendemos ali mais de 20.000 pessoas já, ou seja, 20.000 pessoas que boa parte não foi para o fluxo. Então, nós estamos cercando essa questão por todos os lados e nós estamos confiantes de que esses resultados, que já são bons, vão avançar ainda mais nos próximos anos. Muito bem. Secretário, eu quero agradecer a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas é sempre um prazer conversar com o senhor e aprender um pouco sobre a atuação do senhor na pasta da Secretaria da Justiça e Cidadania, viu? Eu é que te agradeço, é um prazer estar aqui sempre, nessa rede que presta um serviço tão bom, tão focado, não é, de coisas boas, de bons exemplos, né? E a gente precisa falar bem, né? Ontem eu recebi, por coincidência, um embaixador lá na minha agenda, né? E o embaixador foi até engraçado, ele falou: o senhor sabe que quando eu fui designado pelo meu governo para servir aqui em São Paulo, eu fiquei até assustado, né? Porque o meu próprio governo falou: olha, tenha muito cuidado, me deu um catálogo de
de coisas que se fala do Brasil. E eu cheguei aqui, as pessoas param no semáforo, eu fui atendido por todo mundo que eu demandei alguma coisa, fui muito bem recebido, meus filhos estão contentes aqui. Eu falei, mas por que esses brasileiros falam tão mal do Brasil? Eu falei, olha, é um hábito aqui, não adianta. Mas é bom ter a Rede Viva porque ela fala de coisas boas, não é? E é importante fazer isso. Veja que essa mensagem ruim do Brasil para o embaixador, é o embaixador que está falando, não é nada bom para o Brasil isso. Não. Essa demanda que certas correntes políticas têm de todo tempo falarem mal do Brasil e falar mal das coisas boas que o Brasil tem, isso causa um dano, uma falta de motivação. São pessoas que não vêm investir no Brasil, são pessoas que acabam não trabalhando no Brasil. Isso é muito ruim, né? Então, você e a Rede Viva prestam um bom serviço nisso, contando a parte boa. Não, ninguém aqui é poliana, a gente sabe que há muito problema para resolver, mas tem muita coisa boa que o setor privado faz e que o setor público faz também. Muito bem, secretário, muito obrigado pela sua consideração. Nós estamos há 30 anos atuando, agora em 2025 a Rede Vida completa 30 anos, e na nossa programação e no nosso noticiário, a gente sempre visa a boa notícia. Então é muito bom receber um elogio do senhor com base no nosso trabalho. E a você que acompanha a nossa trajetória e o nosso programa Frente a Frente, eu agradeço mais uma segunda-feira em sua companhia. Semana que vem eu estou de volta e eu aguardo vocês a partir das 10h30 da noite. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau.